Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, eu sou estudante do 4º ano de Pedagogia da Univesp, né, 8º semestre, e eu tô vindo aqui para falar com vocês uma dúvida que eu tô vendo que é muito recorrente, e eu vejo que tem muitos colegas nossos, né, colegas meus, do ano de 2017, que está começando agora o estágio de gestão, né, o estágio remoto, né. Os estágios de docência eu fiz presencial. Então, eu vou falar sobre a minha experiência do estágio que eu fiz de gestão no modo remoto, ok? Muitas pessoas, muitos alunos, muitos colegas estão com essa dúvida. De como que a gente faz, como que a gente aborda, com quem que a gente conversa, quem que a gente procura. Então, eu vou falar da minha experiência, ok? Eu sou do Polo de Cabreúva e fiz os meus estágios de gestão aqui na rede municipal. Como eu era para ter feito esses estágios, uma gestão no primeiro semestre de 2020, e foi logo quando estourou a pandemia, eu acabei, né, até que tudo se assentou, assim, aquele susto, aquele medo, aquela coisa toda, e aí saiu essa modalidade de estágio ser remoto, né, e aí eu consegui uma instituição, né, com uma super mega ajuda da nossa querida coordenadora aqui do Polo de Cabreúva, que é a Gislaine Maldonado. Ela também é professora da rede municipal, ela é professora da rede estadual, e ela conversou, né, com uma escola aqui da rede municipal, que tem ensino infantil, educação infantil e ensino fundamental. Então, assim, o que aconteceu? Nós fomos, né, e aí ela conseguiu um feito, né, que foi uma coisa assim, migramos, assim, 30 alunas, algumas de 2017, né, do segundo semestre, e muitas alunas de 2018. E aí começou esse estágio. Eu vou vou dar o meu depoimento de como que funcionou. Então, logo no início, a gestora nos recebeu, na época a gente ainda levava o relatório, desculpa, na época a gente ainda levava o contrato para assinar, né? E ela falou que ia ver uma maneira melhor de nos absorver, né? Haja visto que a gente não poderia estar no cotidiano da gestão da escola, na diretoria, na secretaria, até porque não havia funcionários. E a gente pegou aquela primeira fase da pandemia, que nada mais é do que escolas fechadas, abrindo somente uma vez por semana, né, para tratar de assuntos assim, uma ou duas vezes por semana, né, só secretaria, rodízio de funcionários e tal. Pois bem, quando nós iniciamos, nós montamos um grupo do WhatsApp, porque em vez de ter 30 alunas fazendo o mesmo tipo de pergunta para a coordenação, então a gente pegou e fez um grupo só das alunas, onde alguém, no caso eu fiquei mais assim como porta-voz, para tirar as dúvidas, para perguntar coisas e depois relatar ao grupo, ok? Então, qual foi a modalidade? Qual foi a forma que a gente fez? Mas de modo remoto e gestão, como que a gente faz? Bom, nós fomos inseridas em todos os HTPCs, né? Eu não sei o que significa direitinho essa sigla, vocês me perdoem, mas o HTPC, né, são reuniões feitas da direção com as professoras, para recados, para orientações, para tirar dúvidas, para receber sugestões. E aí a gente não tinha o cunho de julgar, só de observar, porque a gente via qual que era a finalidade, assim, não a finalidade, mas assim, como era essa relação. Né, provavelmente vocês já estão vendo aí na parte de gestão, na disciplina de gestão escolar, né, gestão participativa, gestão democrática, relacionamento, né? Então, tudo isso, né, a gente já instrumentalizado de forma teórica, a gente foi e observou sobre essas coisas. Então, todas as reuniões que tinham da gestora com os professores, parece que é semanalmente que ocorre, a gente participava,
eles incluíram a gente, né, na formação continuada dos professores. Então, nós participávamos dessa formação continuada, né? Nós estávamos inseridas não para julgarmos o que estava sendo feito, mas como que era feito, como era a relação desses professores, né, com esse pessoal, né? Então, assim, vamos lá, reunião da diretora com os professores. Eventualmente, ela fazia uma reunião conosco para tirar dúvidas e tudo mais. Nós participávamos de um grupo de um grupinho, né? A gente, assim, uma professora, a gente acompanhou uma semaninha, assim, para 1 ou 2 semanas, para vermos quais eram as atividades, qual era o relacionamento com os professores, né, dos professores com as crianças ou com os pais, nesse caso, que também era remoto. Então, e tudo isso pelo WhatsApp. Nós também tínhamos acesso às matérias, né, das disciplinas, dos conteúdos, para a gente dar uma olhada, para a gente ver como que era, né? Então, tudo isso foi permeando o nosso caminho de ver como funcionava a escola, ok? Quando a diretora disponibilizou para a gente o PPP da escola, a gente teve um momento de leitura, né? Lemos tudo, algumas dúvidas a gente pontuava, né, para depois fazer essa pergunta. Foi estabelecido um dia para que fôssemos fazer uma visita física. Fomos em 6 alunas, anotamos tudo, vimos, perguntamos. A coordenadora foi super bacana com a gente. E assim, quando eu cheguei, eu fiz um relatório, passei para as minhas colegas e elas puderam ter uma sensação, né, do que como se fosse uma comparação do que estava no PPP e sobre a nossa impressão ao visitar a escola. Mobiliário adequado, sanitários adequados, claridade das salas, amplitude dos pátios, etc. Ok? Salas de reuniões e por aí vai. Nós usamos como norteador dessas atividades um documento que ainda está disponível no AVA para vocês, tá? Que eu acho que é uma ficha de atividades, eu acho que esse é o nome, vocês me perdoem, então sem meu computador aqui. Essa ficha de atividades está lá. Leitura e análise do PPP da instituição, 10 horas. Entrevistas com funcionários diversos, né, da escola, 5 horas. Ali está previsto uma quantidade ideal de cada atividade que nós possamos, né, que a gente pode fazer, né, nosso estágio, as nossas observações. Entretanto, na época que nós fizemos, não tinha essa condição de verdade. Não tinha merendeira, não tinha faxineira, então assim, não tinha como a gente conversar com essas pessoas. Então a gente optou em também fazermos um formulário no Google Forms para os professores, para alguns outros funcionários, simples, objetivo, com perguntas claras, coisas que a gente gostaria de saber. Como, por exemplo, você julga que a sua escola tem uma administração, uma gestão democrática? Você julga, em sua análise, na sua visão, você julga que a gestão é participativa? Você se sente inserida? Perguntas nesse sentido, que tem a ver totalmente com estágio, né? E claro, algumas coisas nós não conseguimos fazer como orienta, tá? Essa ficha de atividades. Mas depois, na hora de fazer o relatório, a gente pega e pontua. Então, a minha primeira dica em relação ao estágio remoto é essa: seguir o que tem na ficha. Participar de, né, ver se a escola nos acolhe de alguma maneira legal e a gente consiga participar de todas essas coisas. Inclusive aqui, a Secretaria Municipal nos acolheu e a gente participava, inclusive, por exemplo, teve aqui uma semana relacionada à educação para os profissionais da educação da rede municipal, que chama Educab. Nós participamos. Inclusive, teve palestras muito legais mesmo, e a gente, né, contou essas horas. E beleza. Mas como que preenche a ficha nesse modo remoto?
Eu acho que tem que ver muito critério na hora de você. A primeira dica que eu dou é critério. Primeiro, anote tudo. Participação de formação de professores, das 10 ao meio-dia. A data, o horário, o que foi feito e uma breve anotação do que foi falado. Treinamento efetuado pelo orientador fulano de tal assunto. Ótimo. No outro dia, ou nesse mesmo dia, só que em um outro horário, sei lá, das 8 às 9, leitura do PPP. Como a leitura do PPP prevê, né, nessa ficha de atividade prevê que nós podemos ter até 10 horas dessa análise, então coerência pessoal, vamos usar essas 10 horas, beleza. O que a gente não pode colocar? 50 horas de leitura, ou, óbvio, né? Beleza. Essa leitura, porque aí dá para você distribuir. Você lê o PPP, você participa de formação, você participa de reunião. Obviamente, não vai dar as 6 horas por dia, tá? Obviamente, não deu para mim. Talvez para vocês deem, agora que as escolas estão retornando. Que mais? Essa anotação, ela é muito fundamental, tá? Outra dica muito importante. Márcia, o meu estágio prevê 100 horas. Vou fazer 100 horas. Gente, eu nunca fiz somente 100 horas. Quando foi em docência, eu ainda peguei a época de docência em alfabetização, docência infantil, docência em matemática e ciências. Era diferente do que está agora na grade curricular, tá? Então, o meu previa 50 horas. Eu fazia 66. Ah, mas pra quê? Por quê? Primeira coisa, eu não vou fazer as 50 horas exatas, porque vai que o meu documento vai para análise na Univesp e de repente eles julgam que uma atividade que eu fiz não está muito dentro do escopo. Eles podem querer tirar. Não sei. Mas eu sou assim. Nesse caso, passa um pouquinho, porque aí é mais válido. Segunda dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, controle o seu horário. Façam, né? Você vai ter que ter um papelzinho. Se você tiver presencial, você vai assinar todo dia lá na diretoria. E se você estiver em casa, anota no Excel, bota um totalizador e vai vendo as horas. Eu já tive colegas de 2017-2, que é da minha turma, que teve o relatório devolvido pela Univesp, porque na hora que ela foi colocar, ela não somou direito. Eram 100 horas. Ela colocou que era 100 horas, só que na hora de calcular linha a linha, não dava 100, dava 90, tá? Teve esse caso. Teve caso também de pessoas que, ou porque a atividade não foi aceita, teve esse caso. E teve também o caso de, como que eu posso dizer? A pessoa não calculou direito, tá? Então, assim, por isso que é bom essa gordurinha. Tá pedindo 100 horas? Os meus que foram pedidos 100 horas, eu fiz 128 horas, ok? Acabou levando mais tempo. Quando foi presencial, eu fiz no mês, né? Eu ficava 4 a 5 horas por dia na escola, no docente, no presencial, no estágio presencial. Então, assim, sei lá, em 20 dias corridos, eu consegui cumprir, né? Só que aí, o que acontece? No modo remoto, no ano passado, em 2020, acabou ficando de agosto a dezembro. Porque também a gente depende muito da agenda, da escola, né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, respirar, ter fé e seguir, ok? E também nessa ficha de atividades, ele prevê, inclusive, a confecção do nosso relatório, tá? Então, assim, vamos lá. Quando eu preenchi, eu tô preenchendo a minha ficha de presença. Aí eu tô falando da minha ficha de presença. Aí eu coloco tudo, inclusive esse relatório, a confecção do relatório. Ah, mas eu vou levar isso para a diretora assinar? Vai. Porque tá dentro, faz parte do estágio, tá? Faz parte das atividades do estágio. Porque você não vai levar o relatório para ela assinar também?
vai, tá? Tem a capa onde ela assina, né, que é a capa de assinaturas. Pode não ter esse nome, mas vocês vão encontrar lá a folha de assinaturas, diretora, coordenadora, quando é docente, a professora que te acompanhou durante o estágio, ok? Tem a ficha de apresentação da instituição, ela é assinada. A ficha de presença pessoal, ela é assinada. E eu adicionei a ficha de atividades, que é essa que vai lá, que tem a quantidade de horas. Se vocês repararem, ele é um arquivo em Word e ele tem lá para você colocar o nome, o RA, qual o ano, qual a sua turma, o nome da instituição e o estágio que você tá realizando. Ou seja, edita esse documento, deixa ele lá com as horas corretas, do jeito que tem que ser, né? Conforme a orientação da Univesp. E já que você vai levar alguns documentos para assinar, pede para a diretora ou a gestora também dar uma carimbada e assinar esse documento para você. Eu também vi, como eu participo aqui do grupo da Univesp, do Facebook, o que acabou acontecendo? Eu vi pessoas que levaram, que mandaram a ficha de presença, as folhas de rosto de assinaturas e mandou o relatório, bonitinho, digitalizado tudo. Bateu na Univesp, cadê a ficha de atividades? A ficha de atividades, eu acho que ela serve como norteador para quem vai corrigir o trabalho. E eu acredito também, posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que não. 4 anos convivendo, né? Foram 4 anos convivendo com a Univesp. Então eu vi alguns casos assim. Quando a gente manda o nosso relatório de estágio, a primeira coisa que eles conferem é a quantidade de horas que a gente realizou. Eles não vão lá só no totalzinho, olha, beleza. Eles vão lá, ressomam, reclassificam essas horas e eles verificam o tipo de atividades. Passou, ótimo, agora a gente vai ler o relatório. Se não, eles já devolvem imediatamente, tá bom? Então é assim que funciona. Algumas alunas acabaram me pedindo, teve umas que entraram em contato comigo pelo Messenger e eu quero até pedir desculpa porque eu não sei o que aconteceu. Eu li ontem à noite, dia 11 de junho de 2021, hoje é dia 12, eu lembrei, meu Deus, responder a Fátima, mas eu não achei mais a mensagem dela, foi por isso que eu optei em fazer esse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Não se desesperem, dá pra fazer. Eu espero muito que vocês sejam acolhidos, né, de uma maneira legal pela escola a qual vocês vão estagiar, que aí vocês vão ver que dá. E que esse povo da pedagogia, os professores, gestores, educadores dos mais variados lugares, eles conseguem fazer milagre, ok? Então eu espero que eu tenha ajudado a vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Um abraço, boa sorte, tchau!